Olá pessoal, meu nome é Felipe e você está no canal Algorithm Space. Hoje vamos estar resolvendo mais uma questãozinha da lista de vetores relacionada à monitoria de introdução à programação. Lembrando pessoal que o código dessa questão aqui a gente vai disponibilizar no site Algorithm Space, que vai estar o link ou na descrição ou no primeiro comentário aqui embaixo. Então vamos para a questão. Ok pessoal, começando aqui mais uma questão aí, lembrando é a lista 4 de vetores especificamente. Vamos estar fazendo a questão 2 aí, onde ela pede aqui, faça um programa que receba um vetor com n números, depois realize as seguintes operações. Ou seja, então, lembrando aqui embaixo, ó, que a gente vai ter aqui, ó, atenção, n deve ser uma constante definida aqui anteriormente, então a gente vai definir aí antes o n. Então, a gente já começa vendo a questão aí, questão 2, ela vai ter, o primeiro passo vai ser a gente receber um vetor. Então, a gente vai receber. E aí ele pede que a gente faça as seguintes operações aqui, ó. Ele pede para a gente executar. Você deve imprimir o vetor. Então, esse vetor que a gente vai imprimir ele. Então, segundo passo, após receber, a gente vai imprimir. E agora você preste bastante atenção, que essa aqui é uma das partes difíceis dessa questão. B, digite um valor n, então a gente vai receber um valor n. E se esse número existir, ó, se ele existir no vetor, então eu devo imprimir o número x existe. Então, nosso terceiro passo após imprimir é a gente vai receber um valor x, e se ele existir, eu devo imprimir alguma coisa. Eu devo imprimir essa frase aqui, ó. O número, que deve ser o valor do x aí, existe. Então, pegar esse daqui. Então, a gente vai receber um número x, vai verificar se esse número está no vetor que ele nos forneceu, e se ele tiver, a gente vai imprimir essa frase, o número x existe, ok? Próximo passo, o quarto aqui que a gente vai estar executando, que é esse aqui. Eu vou mudar até de tonalidade aqui, que é o quê? Digite um valor y, então a gente vai receber um valor y, vou até botar aqui do lado, um y, tá até parecido com o x aqui, eu vou botar aqui a outra perninha do x aí para não confundir. E se esse número não existir no vetor, então a gente tem uma condição aqui, ó, se esse número não existir no vetor, substitua x por y. Então aqui você já pega um pontinho aqui que, vamos ver se você entendeu. Então, se, é o que ele diz aqui, ó, se esse número não existe no vetor, ou seja, se y, ele não existe. Se esse número não existe, eu vou fazer uma operação, que é substituir x por y. O que é substituir x por y? É eu pegar o valor, a caixinha lá que tá do vetor, que tá o x, o valor de x, e vou tirar esse valor de x e vou botar o valor de y. Mas pense assim, ó. E se o x não existir? Então, e se o x não existir? Como é que eu vou fazer essa substituição? Porque aqui em cima eu checo se ele existe ou não. Ou seja, então com isso aqui abre um precedente para que eu tenha casos. Então, tem um caso onde y, eu vou até aqui dar uma voltinha aqui, que é o quê? Então, você percebe, esse 4, a gente vai receber o valor y e vai ter 4 casos. 2 para cada se aí que a gente vai ter. Então, ó, se y existe, eu vou botar só um ezinho aqui onde existe. Se y existe, e para eu substituir ele, o x também precisa existir. Então, se o y existe, e se o x existe também, eu vou fazer a troca. Onde tem x, eu vou botar um y. Eu vou fazer a troca deles. Entendeu? Entendeu essas duas condições? Então, se o y existe, se o y não existe, na verdade aqui é um não. Se y não existe, vou botar um vermelho aqui para diferenciar. Então, se y não existe e se x existe no vetor, então a gente vai fazer essa troca. E se y não existir? Se y não existir, então a gente não precisa fazer a troca. E se o x ele não existir? Então a gente também não vai fazer a troca, você entende? Porque, como não tem x, eu não vou poder botar o valor de y no x. Ok? Então, se não for nenhuma dessas condições, e se nenhum dos dois existir, aí eu não faço nada mesmo. Então, pegar esse passo 4 aqui, ele é bem difícil você entender. Então, você percebe que a gente vai depender do valor de y e o valor de x nesse passo. E aí, com isso aqui, se tiver essas condições prontas aqui, a gente vai fazer essa troca. Se alguma dessas condições aqui falhar, então não vai haver essa troca. E aí, isso aqui foi o mais difícil aqui dessa questão aí. Você entender essa lógica aqui vai dar um trabalhozinho aqui, principalmente porque se eu estou usando o x aqui, eu vou ter que utilizar o x aqui, então eu vou ter que
possivelmente guardar onde está o valor de x. Então, eu vou ter que guardar, para eu utilizar o x aqui, eu vou ter que guardar o índice de x. Eu já adianto isso aí, porque eu vou precisar acessar o valor de x aqui para eu efetuar essa troca. Então, E aí, por quinto passo, ele pede aqui para eu imprimir novamente o vetor. Então, vai ser uma nova impressão. Então, só retomando, para ver se você já compreende a ideia, a gente vai receber o vetor, a gente vai imprimir esse vetor, a gente vai verificar se o valor de x existe. Se ele for, eu vou imprimir o texto, aqui a frase, que é o número de x, o número x existe. Quarto passo, eu vou receber um valor y. Se esse valor de y ele não existe no vetor, e se esse valor de x existir no vetor, eu vou fazer essa troca. Se não acontecer nenhuma dessas duas condições, eu não vou fazer nada, eu não vou fazer troca. E depois eu imprimo. Esse é o passo que nós vamos seguir agora, executando, criando o código. Ok? Então, vamos para o compilador. Lembrando que eu estou utilizando um compilador online, você pode utilizar qualquer compilador aí ao seu gosto, ok? Então, a gente começa definindo o n. Lembrando aqui que ele fala aqui embaixo, ó, o n precisa ser declarado, ele deixa até a forma como ele quer que você declare. Então, é uma constante, então você usa o define, o nome dessa variável e o valor dela. Por exemplo, para facilitar, eu irei botar um vetor de tamanho 4. Ok, agora, iremos criar o vetor, então o vetor vai ser chamado número de tamanho n. Ok, criamos o vetor. Agora vamos preencher. E se você tiver qualquer dúvida sobre vetores, sobre utilização de vetores, lembre aqui que eu vou deixar um card aqui para a nossa revisão de vetores aí, para essas questões, ok? Então, continuando, a gente vai agora ler os valores do usuário desse vetor. Então, ele vai ter o tamanho n. A gente vai botar a mensagenzinha. Ok? Mensagenzinha, digite bota logo o valor. E aí, só para ter graça, eu vou já deixar aqui qual é o valor. E aí, agora vamos receber o nosso velho scanf. Como esse é um vetor de inteiro, se nós estamos utilizando, então utilizamos porcentagem D, aí é comercial aí para pegar a variável, número e qual caixinha do vetor a gente vai estar utilizando naquele momento. Ok. Com isso aqui, facilmente a gente consegue preencher nosso vetor. E agora nós vamos para o passos. Aqui a gente já recebeu, então passo 1 já foi. Passo 2, imprimir. Imprimir é também simples, a gente já fez até no exercício passado, que é print. Eu vou botar aqui. Eu vou deixar, que nem a gente fez no primeiro exercício, uma porcentagem aqui dentro, um espaçozinho aqui só para diferenciar. E nosso cara do vetor que a gente vai imprimir. Então, com isso aí, ele vai imprimir, e aí a gente vai botar só no finalzinho aqui, para ele quebrar a linha, porque a gente vai imprimir ele novamente, e para não ficar feio a formatação, a gente vai fazer uma quebra de linha aqui embaixo. Ok, com isso aí a gente já consegue imprimir o vetor. Lembrando, pessoal, que a gente vai ter a impressão no passo 2 e no passo 5. Então, eu já vou me adiantar, seria esse mesmo código, então eu vou copiar e colar. Ok, e aqui a gente tem, e aí eu vou trabalhar agora nesse espaço aqui, com o código que a gente estava fazendo. Que é o quê? É receber o valor de x, e se ele existir, eu vou mostrar essa mensagem. Então, primeira coisa, eu vou definir uma variável int x, ok, int x, e aí vou receber ela, um scanf, ele é um inteiro, então porcentagem dele, o é comercial e o x. Ok, recebemos o valor dela. Mas se lembra que eu falei que a gente vai ter que guardar o índice, então vamos criar lá uma variável para a gente guardar o índice do x. O índice é o quê? É o identificador de onde é que vai estar aquele local. Então a gente vai criar aqui um identificador de x, que é o índice. A gente vai botar ele com -1 aqui inicialmente, porque se nós não encontrarmos o x, ele vai continuar com -1 e não vai bater com nenhum índice do meu vetor, ok? Então, agora, pegamos o x. Vamos agora procurar esse x no meu vetor. Então, nós sabemos que eu tenho um tamanho n. Ok. Agora é só procurar. Então, como é que a gente procura? É um if, perguntando se o cara do meu vetor atual, por exemplo, o primeiro cara do vetor, o segundo cara, o terceiro número, o segundo número, o terceiro número, ele vai ser igual a x. Se ele for igual a x, a gente achou ele existe. Ele existe no nosso vetor, então a gente já pode imprimir aquela mensagenzinha, o número, porcentagem,
existe. Existe. E aí a gente só bota esse número. Então ele foi encontrado. Ok, pessoal. Ele foi encontrado. Então, nós achamos x. E agora entra aqui nosso identificador. A gente identificou o x. A gente achou ele no vetor. Então, agora nós vamos pegar, guardar esse i, para a gente saber em qual posição esse identificador ele é o quê? É a posição. Eu vou botar aqui até posição. Posição do x. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos guardar a posição que vai estar esse x no meu vetor. Qual é a posição que o x vai estar no meu vetor? É esse i. Então, a gente guardou aqui essa posição que a gente vai utilizar mais na frente. Então, com isso, tudo feito, tudo bem. Lembrando que a posição, se a gente não encontrar o valor dele, continua sendo menos 1. E aqui nós terminamos o terceiro passo. Vamos para o quarto. Próximo passo. É bem semelhante. Então, a gente vai aqui também criar uma variável y. Vai receber essa variável y. Então, porcentagem d. Porcentagem d. Aí o E comercial e o y. Feito isso, agora nós vamos procurar se o y ele está no vetor. Ok? E aí, para isso, a gente também vai guardar a posição do y. Porque o que é que vai acontecer? Se eu não encontrar o y no meu vetor, essa posição vai se continuar menos 1, e aí eu vou saber que eu não encontrei esse y no meu vetor. E se eu encontrar, eu vou botar o índice dele. Então, com isso, eu vou saber, se o índice for de 0 ou maior, eu vou saber que ele vai estar no meu vetor. Então, de forma semelhante, ser tamanho n, e aí eu vou verificar se o número do meu vetor, número y, ele é igual ao meu y. Se for, quer dizer que eu encontrei o y. Mas nesse caso, eu não preciso imprimir, na questão, ele não pediu para eu mostrar nenhum textozinho, então não vou mostrar. E só vou agora atualizar a minha posição y. Então, posição y, o que eu encontrei, tenho ele aqui. Ok, estão entendendo, pessoal? Foi basicamente repetir aqui, a gente encontrou y, verifica se encontrou y, e agora no final, agora, a gente vai fazer aquele passo aqui, esse passo aqui de verificar se essas duas condições existem, são verdadeiras. Se essas duas condições forem verdadeiras, a gente vai trocar os valores. Então, qual é a condição? Se y não existe. Então, e se x existe. Ok. Primeira condição. Se y não existe. O que é que quer dizer y não existir? Quer dizer que eu procurei aqui no meu vetor e essa minha posição ela nunca foi atualizada, porque ela nunca encontrou y. Então, é verificar se posição de y ele é igual a menos 1. Opa, menos 1. E agora nós temos que verificar a outra condição que precisa ser também verdadeira. E x exista. Então, e a posição de x, ela precisa ser maior ou igual a 0. Porque isso quer dizer que a gente encontrou um índice que tem um valor de x. Então, se essas duas condições forem verdadeiras, eu faço a troca dos valores. Ou seja, o que é essa troca? É no meu vetor y, no meu vetor de números, onde eu tenho a posição do meu y, ou seja, posição x, eu vou lá e preencho esse meu valor y. Ok? Vocês estão... espero que vocês estejam entendendo aí. Ok, feita essa condição, a gente só faltava, para completar o quinto passo, seria imprimir, que a gente já tinha feito aqui, que era igual à primeira impressão que a gente fez. Então agora a gente vai só executar para ver se está tudo correto. Então a gente vai digitar um vetor. Se vocês me permitem, eu vou só corrigir aqui para deixar mais bonitinho. Ok, para rodar novo. Digite o valor 1, 2, 3, 4. Pronto, ele já imprimiu e agora já está esperando que eu digite o valor de x. Eu acabei nem colocando a mensagenzinha para ficar bonitinho. Mas, por exemplo, a gente quer que faça essa troca. Vamos validar se essa troca está sendo feita. Então, eu tenho 2. Então, eu vou botar que o x é igual a 2. Ok, o número 2 existe. Então, ok. Então, encontramos o x. E agora nós vamos colocar o y. De novo, eu não formatei bonitinho, mas... Por exemplo, o 7. O 8, na verdade. Botei o 8. O 8 não existe. Como não existe, vai haver a troca. E onde tinha o 2, agora vai ter o 8. E isso aqui é o que estava sendo pedido. Claro que a gente pode deixar mais bonitinho essa parte aqui. Mas, basicamente, é isso. E com isso a gente finaliza a resolução dessa questão, pessoal. E aí, pessoal, entenderam a questão? Lembrando que, se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que eu vou estar olhando aqui e tirando a dúvida o mais cedo possível, ok? Se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal para o próximo vídeo e pode seguir aqui para a próxima questão, aqui vai estar aparecendo em algum dos meus dois lados aqui no final do vídeo, ok? E até o próximo.